os presidentes e os políticos que a gente vê na TV mandam pouco, não mandam tanto como nós pensamos. Quem manda é uma elite que controla, no fundo, a finança mundial e as grandes indústrias. São os chamados interesses instalados. Eles escolhem os assessores do Trump. O Trump foi digamos assim, um precalço. Não estava nos planos deles ter o Trump. O Trump atrasou os planos deles, mas não conseguiu destruir nem bloquear, né? A agenda continua. Hoje em dia, quem controla a narrativa dos mídias tem, basicamente, as rédeas, no fundo, do que é que as pessoas pensam e como é que reagem. Agora, com o Covid, é um bom exemplo, né? No fundo, é fácil manipular com o medo, com as histórias. É sempre a mesma história. Como é que é possível aprovar as leis do aborto? Só com uma máquina que consiga enganar as pessoas de uma coisa que é tão evidente, que no momento da concepção surge um novo ser humano. Aquele embrião não é uma parte da mãe, geneticamente, de qualquer ponto de vista. Então é preciso uma máquina que consiga uma espécie de lavagem ao cérebro. E isso é possível com os mídias. Donald Trump foi um imprevisto, né? Porque tem uma certa loucura que, infelizmente, que é um pouco imprevisível, né? E isso complicou a vida deles, digamos assim, na agenda. Mas quer dizer, os interesses instalados são tão grandes e têm, no fundo, os mídia e muitos outros meios, não é? Conseguem, com esta história, por exemplo, das fake news. Hoje em dia o que eu noto é as notícias verdadeiras são etiquetadas muitas vezes de fake news. As pessoas como nós não temos hipótese de ser convidados para o jornal da Globo, não é? Porque não vamos ter, não é? Nunca. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Só tem microfone quem controla os mídias. Enfim, esta elite mundial, eu também já preguei sobre isto, a partir de alguns estudos que eu fiz. É muito difícil estas coisas mais secretas, a gente ter factos com certeza. E como envolve o bom nome das outras pessoas, é sempre importante ser prudente. Se eu não sei se isto é verdade, é melhor não dizer, porque é uma coisa grave que eu estou a atribuir a outro. Mas eu tenho fontes que eu considero credíveis, ex-satanistas, ex-altos, digamos, altos funcionários da banca de investimento, né, que confirmam, eles nem se conhecem entre eles, mas confirmam factos que eu depois também leio em livros destes que falam de conspirações e tal. E o que é que se sabe, o que é que me parece infelizmente verdade, é que há uma elite que controla e que é satânica. Não é? Eles gostam mais de dizer que são luciferinos. Eles fazem uma diferença entre Satanás e Lúcifer, né? Para nós não há diferença, Satanás e Lúcifer. Mas eles adoram Lúcifer e têm muitos rituais em que matam crianças em honra do demónio. É incrível. E comem as crianças e bebem o sangue. E são os bilionários e os trilionários. É assustador. E mais assustador ainda, muitos deles são de sangue judeu. Portanto, há uma elite mundial de sangue judeu que presta culto a Lúcifer e que no fundo tem este plano de reengenharia social, basicamente, não é? E isso passa pelos mídias, desde da música, do cinema. Isto não vem de hoje, vem de há 70 anos atrás, vem dos anos 50, mais ou menos do século passado, e conseguem com paciência, conseguem quais é que são os dois grandes obstáculos à reengenharia social? São as duas grandes instituições que transmitem os valores. Quais são? A família e a igreja. Esses são os alvos a abater. Como é que eles perseguem a família e a igreja? Com esta ideologia de género e com os e a igreja, invadir a Europa com os muçulmanos e com os migrantes. No fundo,
eles querem deitar abaixo as únicas resistências, aquilo que, no fundo, olhando para as crianças, quem é que as ensina? O mundo, esta elite que usa o YouTube, usa o PlayStation, e isso faz concorrência aos valores que os pais querem ensinar e que a Igreja quer ensinar, né? Portanto, há esta luta espiritual pelas novas gerações, e que é uma luta que, infelizmente, eu vejo com muita dor que estamos perdendo. Eu vejo os pais desesperados que fazem tudo o que podem para educar bem os filhos, e mesmo assim os filhos saem pensando como o mundo pensa. É uma luta, e por isso eu também penso que a intervenção de Deus não tardará tanto, porque Deus não quer, senão arrisca-se a perder uma geração. Ou seja, já estamos num ponto em que já não se conseguem defender as crianças. E eu penso que, por mais esforço que a gente faça, e por isso eu penso que a intervenção de Deus não vai tardar, né? Porque Deus não vai permitir tanto mal, não é? Crianças que não têm culpa, que são, no fundo, envenenadas desde que nascem, espiritualmente, digamos assim. E portanto, é muito claro para mim, e depois, quando eu leio as mensagens, é sempre esta do céu, digamos assim, eu vejo muito este drama espiritual, é sempre muito evidente, não é? Em Fátima, há mais de 100 anos, Nossa Senhora já dizia: muitas almas se perdem. E o que dirá hoje? Com o que a gente é que como foi gradual, nós nem sentimos, mas em 1917 não havia televisão, né? E agora o desmantelo e não se consegue mais defender a inocência das crianças, né? O Estado tornou-se o inimigo das famílias, né? Portanto, é uma loucura, né? Só Deus nos pode salvar e só Deus pode dizer basta, digamos assim. É um pouco... E por isso estes tempos são ao mesmo tempo dramáticos neste sentido, não é? A gente sente que somos um pequenino resto incapaz de fazer frente a esta onda. É uma espécie de um tsunami de mal. Agora, por exemplo, uma das coisas que eu vou seguindo há alguns anos e que está cada vez mais grave é a questão dos crimes de ódio. É um modo de perseguir a Igreja, é um modo de perseguir os católicos, legalmente, né? Então, começam-se a criminalizar, nas leis de vários países, começam-se a criminalizar convicções, em vez de delitos, de ações injustas, né? Roubei o meu vizinho, então isso é injusto, eu posso ser condenado. Agora, se eu em minha casa disser no meu Facebook, eu acho que cometer atos homossexuais é pecado, já posso ser condenado civilmente. E eu não estou a fazer mal a nenhum homossexual, eu estou só a expressar a minha convicção. Eu não posso mais expressar as minhas convicções. As minhas convicções são consideradas discurso de ódio. Mas ódio porquê? Eu não disse que não gostava deles. Eu disse que eu não gosto, aquele ato é mau. Eu não estou a dizer que eu não gosto da pessoa. Não pode dizer. E depois chegamos a outras aberrações impensáveis, que eu acho que também são um sinal dos tempos. No Canadá foi aprovado o matrimónio entre as pessoas e animais. Você pode casar com o seu cão, se quiser. Isto foi um processo, né? Se Nossa Senhora, se em 1917, isto já tiver, o que diria Nossa Senhora, né? E pronto, portanto, o panorama que nós temos à nossa volta é de uma civilização à escala mundial decadente, né? Do ponto de vista moral e espiritual. E pronto, aconteceu isso no dilúvio, aconteceu isso em Sodoma e Gomorra, e com o povo de Israel, como nós sabemos, houve também várias purificações, né? Foi para o Egito, depois foi 40 anos no deserto, e depois veio a Assíria, destruiu os reinos do norte, que tinham-se dado à idolatria, depois Judá veio a Babilónia, 70 anos na Babilónia. Deus permite o mal até um certo ponto, e depois vem um novo início, começa um novo capítulo, né? Deus às tantas diz, basta. Graças a Deus, isso é fruto da misericórdia dele e do amor que tem por nós, né? Porque já chega, né?
por isso, há pessoas que pensam que a vinda de Jesus, assustam-se com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é uma ótima notícia. É dizer que este capítulo tão triste da história da humanidade vai ter um ponto final. E os seus filhos, e os nossos filhos vão poder, os nossos, eu não tenho, não é? Os nossos filhos vão ter um mundo em que vai reinar o Evangelho. Isso é uma ótima notícia. E por isso rezar para que Deus antecipe a vinda do seu Filho é uma boa notícia. É uma coisa que nós fazemos na missa sem dar conta. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Para nós, a vinda de Jesus é o triunfo do mal, é o triunfo do bem de Deus contra o mal que reina. É uma ótima notícia. Venha a nós o vosso reino, dizemos no Pai Nosso. Mas depois parece que não queremos, não é?